Sejam bem-vindos ao Sesc Ipiranga para a abertura do terceiro seminário de Serviço Social no Mundo do Futebol, realizado pelo Sesc em parceria com o CBCIS, Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais. Este seminário tem por objetivo possibilitar um espaço para discussão e o intercâmbio de experiências do trabalho de formação esportiva de crianças e adolescentes, dedicando-se a reflexões que tocam a atuação interdisciplinar e a construção de um saber coletivo. O evento terá tradução em Libras com as intérpretes Karen Pereira Galo e Renato Carvalho no período da manhã e Charles Labeta e Denise Labeta no período da tarde. Informamos que na entrada do teatro estão sendo expostos alguns trabalhos com a temática do seminário e um vídeo institucional do projeto Afeto na Lata. Toda a programação do seminário está disponível no portal do Sesc São Paulo e no material distribuído no credenciamento. A programação de hoje poderá ser assistida em breve também pela internet, no endereço www.sescsp.org.br. Lembramos que nossas equipes de gravação poderão mostrar imagens do público. Contamos com a sua autorização. Gostaríamos de agora mencionar as presenças da senhora Roseli Reis Lorenzato, presidente do CBCIS, e o senhor Júlio César de Andrade, conselheiro do CRES São Paulo, Conselho Regional de Serviço Social do Estado de São Paulo. E para dar as boas-vindas a todos, convidamos ao palco o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo. Boa tarde, bom dia a todos, a todas, com muito prazer. Estamos abrindo esse encontro, esse seminário nacional, para falarmos, discutirmos, debatermos sobre a questão do mundo do futebol e o serviço social. Trata-se, obviamente, de uma temática um pouco não muito usual, digamos assim. Não é com frequência que nós nos reunimos para discutir essa temática, que parece bastante frequente, comum, sobre vários pontos de vista, sobre o ponto de vista da grande, digamos, imprensa, da publicidade, do conhecimento das pessoas, das paixões variadas, dos desejos das pessoas, frequente, portanto, na mídia, no dia a dia, mas raramente pensada do ponto de vista do serviço social, raramente pensada nesse caráter que aproxima de uma perspectiva de desenvolvimento das pessoas, da melhoria da vida, desse caráter educativo, desse lado, digamos assim, mais de interesse profundo na perspectiva da vida das pessoas. Então, essa oportunidade que nós temos é muito rara, muito especial, e eu acho importante ressaltar essa proposta que o CBCIS faz, a sua presidente, sua diretoria, e trazer essa temática, para São Paulo, aqui em São Paulo, que é uma cidade que reúne também muitos interesses do Brasil inteiro, que também tem uma enorme, profunda paixão futebolística, como o Rio de Janeiro, como o Brasil inteiro, e que, portanto, pode abrigar essa discussão de maneira bastante séria, bastante profissional, levando em conta esses aspectos que aqui nós procuramos considerar. Portanto, a primeira coisa é falar dessa importância
da paixão nacional pelo futebol. Algo absolutamente reconhecido nacional, internacionalmente, importantíssimo, resultado de uma série de fatores, né? Eu diria que poderia até aprofundar uma discussão sobre isso, porque essa modalidade esportiva, nascida efetivamente no final do século XIX, início do século XX, de maneira tão avassaladora, dominou esse país, né? Dominou outros países também, mas esse país em particular, levando todas as camadas sociais, especialmente as camadas sociais mais populares, a se interessar e se desenvolver de maneira cada vez mais acentuada. Algum fato, alguma razão, algum motivo deve haver por isso, para que isso acontecesse. Sei lá, talvez algumas explicações de ordem sociológica, antropológica, econômica, política, enfim, vários fatores poderiam ser levados em conta nesse aspecto. Lembrem-se que as primeiras iniciativas trazidas da Inglaterra para o Brasil no final do século XIX, para introduzir o futebol no Brasil, essas primeiras iniciativas vieram das elites, vieram de posições muito elevadas na sociedade, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e que, a partir de um desenvolvimento posterior, dominou, avançou, nos tornando praticamente país interessados praticamente numa modalidade única. Aliás, é um dado curioso que muitas vezes se falou, hoje menos, mas no passado se falava da importância avassaladora do futebol a ponto de outras modalidades esportivas terem menos importância, não serem nem consideradas. O fato é que realmente é uma manifestação cultural, não é? Social, importantíssima, esportiva, obviamente, que tem razões profundas para ganhar esse caráter, digamos, de popularização intensa no país, de maneira bastante forte, né? Talvez a simplicidade do entendimento das regras, por sinal, algo bastante controverso nas partidas, mas que normalmente nós sabemos que existem regras estabelecidas, a facilidade do espaço, qualquer espaço, poder ser aproveitado, a facilidade de qualquer coisa no passado ser transformado no objeto do desejo chamado bola, né? Podia ser uma toalha enrolada, uma bexiga, um pedaço de pano envolvido, que no passado, no longo passado, nas ruas, eram muito frequentes e muito importantes, permitindo que as pessoas, os meninos, sobretudo, as meninas é um fato mais recente, mas os meninos pudessem se interessar por isso e rapidamente se envolver. Além disso, há uma característica específica da nossa formação antropológica, do nosso estilo, nosso modo de ser, juntando as três formações raciais que fizeram o brasileiro, né? O branco, o negro e o índio. Isso parece que deu um perfil, um modo de ser, um formato, um jeito que tem a ver com essa possibilidade de ter o corpo de maneira mais apropriada, mais adequada, com uma certa intuição, um certo modo de fazer, sem a sofisticação do desenvolvimento, digamos assim, mais técnico do ponto de vista do conhecimento do corpo, das questões do desenvolvimento físico, etc., etc., coisa que depois ganhou uma dimensão cada vez mais importante. Dizem até mesmo que grande parte da nossa dificuldade, digamos assim, de impor o nosso estilo, como no passado a gente conseguia fazê-lo, em parte é porque o desenvolvimento tecnológico em torno da preparação física, da questão puramente
do preparo do indivíduo corporalmente falando, ganhou uma dimensão tão forte, tão importante, que ultrapassou, que venceu aquela capacidade nossa de improvisar, de criar, de driblar, de poder, de alguma forma, se sobrepor aos outros, coisa que no passado nós o fazíamos mais facilmente. Hoje está ficando cada vez mais difícil. Vocês veem o resultado das últimas participações nossas nos campeonatos mundiais, que não é nem o caso a gente aprofundar esse tema nesse momento, né? Muito bem. Então, o país todo se interessou, se desenvolveu, e esse século inteiro, são mais de 100 anos, realmente ganhou essa dimensão absolutamente avassaladora, importantíssima. E eu estou falando aqui desse aspecto puramente do desenvolvimento da atividade esportiva propriamente dita. Em torno disso, nós temos questões de todas as ordens, econômicas, políticas, sociais, mas nos interessa aqui as questões sociais. Nos interessa aqui saber o que esse universo tem de tanta atração para tanta gente, jovens, né? Adolescentes, e já jovens adultos, que procuram, através desse universo, dessa participação, uma evolução, um avanço, uma melhoria de vida. Então, é nesse sentido que eu gostaria que a gente frisasse como é importante esse universo, de um lado, e, por outro lado, a relação dele com aspectos sociais, educacionais, de evolução de uma sociedade. Nesse sentido, portanto, para nós é sumamente importante explicar a necessidade de um encontro como esse, que, aparentemente, o que tem a ver é o serviço social com o futebol, meu Deus. Muito a ver, muito a ver. E não é tão percebido, não é tão atentamente observado. Eu acho importante que essa contribuição que o CBC, junto com o SESC, nesse momento, proporciona, sumamente importante, para a gente poder aprofundar, já vem de algum tempo, mas aprofundar esse debate e levar em conta que não basta a gente considerar a importância desse esporte ou dessa modalidade esportiva, mas trata-se de um universo pleno que leva em conta muitos aspectos, não apenas aqueles que se desenvolvem, aqueles que praticam, mas aqueles que administram, aqueles que têm a gestão do processo, aqueles que comentam. Vejam vocês que existem em todos os meios de comunicação do país pessoas especializadas nesse assunto, ou pretensamente especializadas, né? E, geralmente, são pessoas que nem sempre levam em conta todos os aspectos que envolvem a participação nesse mundo, nesse universo do futebol. Com muita frequência, a gente vê comentários mal fundamentados, superficiais, de maneira pouco séria, em torno das pessoas que estão envolvidas. Por quê? Porque não estão preparados devidamente, não pensam na importância que isso significa efetivamente para a vida das pessoas. E o sonho de se transformar, de melhorar, de avançar, que muitos jovens têm, realmente tem que ser considerado, tem que ser levado em conta e tem que, de alguma forma, ser trabalhado. Vejo aqui, surpreendentemente para mim, eu não tenho essa informação, que existe realmente inúmeras iniciativas, né, em clubes. Aliás, acabei de ver aí algumas pessoas devidamente representando os seus respectivos clubes, com muita satisfação para mim, porque o meu clube está aí também, mas tudo bem, mas não vem ao caso. Estão aí devidamente, né, clubes famosos, conhecidos, que dispõem de muito prestígio, dispõem de muitos recursos, dispõem de muita força na mídia, dispõem de muito potencial, digamos assim, e que usa esse potencial, essa força, para quê? Muitas vezes para ganhar prestígio puro e simples, para vender suas camisas, para aumentar sua torcida, para ter, de alguma forma, mais força e ganhar seus campeonatos, porque interessa para os clubes trabalhar de forma que almejem
o objetivo, que é ser campeão dos torneios que participam, claro, mas existe um componente social e educativo que está por trás de tudo isso, que não aparece muitas vezes. Muitas vezes o time campeão, ou aquele que está lá em cima, nem sempre tem o mesmo cuidado com aqueles que participam do processo, quanto aqueles que muitas vezes não chegam lá, mas que têm um trabalho sério, competente, bem feito, trabalhado no sentido de dar condição para que o jovem que se aproxima dessa modalidade esportiva possa se desenvolver, crescer e melhorar a sua vida. A atenção com esses jovens, e a gente observa como isso é importante, como a carência desses jovens, muitas vezes já adultos, até já prontos, já ganhando títulos, já ganhando muito dinheiro, numa posição muito elevada, que não são todos, são poucos que chegam lá, mas chegam lá e você aperta um pouquinho do ponto de vista do conhecimento, da percepção do mundo, da visão das coisas, o que pretende na vida, tem um certo vazio, uma falta de conhecimento das coisas, uma coisa muito superficial, muito simplificada, quase simplória, sem falar da língua que eles falam, que muitas vezes é uma língua à parte, mas isso é outra história. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que observar. Por quê? Porque falta esse acompanhamento, essa seriedade, essa força, essa capacidade que todos deveriam ter, todos os envolvidos, os dirigentes máximos das entidades, desde o Estado, governo, enfim, e as entidades que representam todo esse universo, e, naturalmente, os clubes também, os times, aqueles que têm um prestígio enorme e não usam devidamente esse próprio prestígio para desenvolver uma ideia. Não precisa nem desenvolver grandes projetos, mas uma ideia de que aquele jovem que está ali, não é, nas equipes de base, iniciando o processo, são pessoas que precisam de acompanhamento, de ajuda, precisam de orientação, precisam ter oportunidade para enxergar o mundo inteiro e não apenas o campo de futebol aonde se exerce a sua profissão, o seu trabalho. Tem que enxergar o mundo inteiro, tem que ter interesse por outras coisas, tem que, primeiro, ter essa questão absolutamente essencial de se vincular a uma estrutura educacional regular, né, uma escola, alguma coisa que seria absolutamente fundamental. Deveria haver uma lei que proibisse, por exemplo, as crianças, os jovens em equipes de base estarem fora da escola. Eu nem sei se existe, mas eu tenho a impressão que isso seria uma coisa absolutamente indispensável. E por aí afora, quer dizer, os especialistas vão discutir isso e aprofundar esse tema. Para começar, esse é o primeiro item. Além disso, acompanhamento familiar, né, que vai além do primeiro salário, é para pôr um brinquinho na orelha, ou para comprar o carrão, ou para fazer alguma... como se fosse a coisa mais importante. A gente até entende. Por quê? Porque o sonho de realização é tão intenso que esses sinais efetivos externos de que chegou lá têm que ser, digamos, atingidos o mais rapidamente possível. E, muitas vezes, os primeiros salários daqueles que conseguem uma posição melhor, porque têm uma certa habilidade, uma certa capacidade, têm uma sua condição reconhecida e passam a ganhar, acho que fui eu que mexi aqui, passam a ganhar algum dinheiro rapidamente, já rapidamente querem dar sinais de que chegaram lá. A casinha para a mãe, às vezes é o terceiro ou quarto, também vem, é importante. Mas vem lá depois. Estudo, informação, isso não está nem no rol, nem entra, nem passa, né? Rarissimamente isso vem como algo importante. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso é a realidade que a gente, como leigo, na questão, digamos, dessa temática diretamente, né, observa. A gente observa, vê isso, né? No dia a dia. Eu acompanho, eu sou interessado, vejo até pelada na praia, qualquer coisa, e gosto de ver na televisão, acompanho tudo e sou uma pessoa interessada. Vejo a presença feminina crescendo, acho isso importantíssimo,
poderia até ser objeto de uma consideração também. Mas a questão central é essa, né? O que fazer para que esse acompanhamento se dê de uma forma organizada, inteligente, capaz? Isso é o problema, essa é a questão. Instituições envolvidas, CBCIS, está aí trazendo essa discussão seriamente. E nós, o SESC. O SESC é uma instituição voltada para o bem-estar social, cultural, dos trabalhadores da área de comércio e de serviços e da população em geral. Essa é a definição, esse é o que o SESC faz. Então, a proposição nossa é sempre no sentido de, além de fazer, além de abrir espaço, além de dar condição, além de tornar as pessoas capazes de ter acesso democraticamente, aberto para todos, etc., etc., isso é importante, fundamental, é discutir, é debater, é aprofundar temas com relação a isso. Talvez vocês não saibam, o SESC não pretende, de forma alguma, desenvolver, sei lá, atletas profissionais, transformar todo mundo em grandes... Não é essa a intenção. É abrir caminho, é proporcionar, é fazer com que todos tenham capacidade, tenham possibilidade de chegar a participar de um processo como esse. Para a informação de vocês, não é uma informação absolutamente nem demagógica, nem falsa, mas verdadeira, mas um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento, que todos sabem muito bem quem é, começou a jogar bola, futebol, com 11, 12 anos de idade, no SESC de Bauru. No SESC de Bauru. Depois disso, ele foi levado para algum time, algum lugar, que o transformou na figura que ele é, e que foi o maior atleta do século. Mas começou jogando bola no SESC de Bauru. Temos a carteirinha, a documentação e todas as informações exatas sobre isso. Não é, portanto, uma demagogia. Todos nós é que fizemos o Pelé? Não. Nós abrimos caminho para que aquele menino, junto com uma centena de outros, pudessem participar no início de um processo. E outros deram conta da continuidade. E isso em outras modalidades. Vôlei, tênis, várias outras modalidades. Tem várias pessoas que a gente usa o exemplo do Pelé para dizer, olha, para dar um exemplo mais simples, para ninguém achar que é assim, algo especial. Muito bem. Isso vale também para a música, vale para o teatro, vale para a dança. Eu podia dar uma lista de pessoas aqui que não foram transformadas em grandes artistas pelo SESC, de modo algum, mas que tiveram a sua primeira oportunidade, a porta que abriu e deixaram entrar. Então, isso é fundamental. Esse é um trabalho que o SESC realiza. Mas, além de tudo isso, o importante é discutir essa questão, aprofundar esse tema, dar oportunidade para as pessoas envolvidas no processo, dirigentes, realizadores, no caso aqui, assistentes sociais que trabalham nesse campo, pessoas que têm a ver com esse assunto, discutam, aprofundem o tema e, dessa maneira, formem o quê? Uma ideia, uma cultura, uma massa crítica para levar isso adiante. Tão importante. Eu tenho a convicção muito clara de que grande parte, sinceramente é o que eu vou falar, grande parte das nossas dificuldades, para não dizer o nosso fracasso na última Copa, mas, enfim, tem a ver com a maturidade do nosso profissional do futebol, em grande parte, né? E isso se deu efetivamente naquele momento catastrófico. A gente percebeu, todo o Brasil viu como, de repente, aquilo se transformou num drama terrível, sem reação, sem nada. Por quê? Não é que não eram capazes, não é que não teriam condições até de reagir do ponto de vista puramente esportivo e futebolístico, até mesmo a ponto de poder reagir e até superar o adversário. Até isso poderiam ter tido no início. Mas faltava o quê? Aquela maturidade, aquela capacidade de enxergar o momento, de perceber. Por quê? Não quero responsabilizá-los pessoalmente, pelo amor de Deus, não se trata disso, mas de dizer que falta, nesse universo, essa capacidade, esse interesse em transformar aqueles jovens, que são jovens, né? A idade média é uma idade relativamente baixa do ponto de vista da maturidade do ser humano, né? Em pessoas capazes de
lidar com uma situação de conflito, de problemas, de dificuldades, com maturidade, com tranquilidade, para poder superar aquilo. É claro, falando de fora, parece que é muito simples. Um teórico aqui, fazendo uma fala, diz, não, é fácil, é só ir lá e entra lá para ver. Eu sei, não é tão simples assim. É claro que tem que ter preparo, tem que ter... Mas o que falta? Falta, desde pequeno, essa preocupação, essa perspectiva de enxergar o mundo à sua volta. Então, para mim, como proposta para uma discussão como essa, é propor que a gente aprofunde, perceba o futebol além das 4 linhas. Talvez essa é a questão central, né? E talvez essa seja a grande proposta, digamos assim, que está sendo colocada nesse momento, nesse seminário, para que profissionais dos clubes, das entidades, das organizações, pensem seriamente nisso, né? A questão do futebol é muito maior do que o que acontece nas 4 linhas. Portanto, eu espero que esse seminário possa trazer uma grande reflexão e a gente possa, com isso, melhorar, quem sabe, o nosso futebol e, quem sabe, voltarmos a ser penta, hepta, octo, sei lá mais o quê. Tudo bem, obrigado. Pode sentar, professor, por favor. Agradecemos as palavras do professor Danilo Santos de Miranda e agora convidamos ao palco a senhora Hilda Lopes Rodrigues da Silva, diretora técnica do CBCIS. Cumprimentando alguém que nos deu uma aula. Bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que represento aqui o CBCIS, o Comitê Brasileiro de Intercâmbio e Cooperação de Serviços Sociais, neste evento, o terceiro Seminário Nacional do Serviço Social no Mundo do Futebol, numa perspectiva de um olhar interdisciplinar. Esse momento é um momento propício. Nós acabamos agora, no Rio de Janeiro, de onde nós viemos, mas no Brasil e no mundo, de acompanhar as Olimpíadas e as Paralimpíadas, em que trouxeram um novo olhar ao mundo do esporte que era desconhecido. O esporte que se manifesta como uma possibilidade de superação de limites, uma possibilidade de desenvolvimento de capacidades desconhecidas. Isso deixou a todos nós, não apenas no Brasil, acreditamos, mas também no mundo, mais uma vez, esse alerta, né, para o que significa viver no mundo do esporte e desenvolvê-lo no sentido daquela propensão a responder à plenitude do ser humano, em todos os seus aspectos. Então, o seminário ocorre nesse momento que nos parece bastante propício. O CBCIS é uma organização, eu estou vendo ali que o SESC completa 70 anos, e o CBCIS também completa 70 anos. Então, estamos longevos. Estamos nesse campo social. CBCIS, desde os seus primeiros momentos, como representante do Comitê Internacional de Serviços Sociais, de Bem-Estar Social, que muitos conhecem por ser o organizador das Conferências Internacionais de Serviço Social, vem, desde essa data, propondo-se a isso, a esse trabalho ao nível local, nacional, e também esse intercâmbio internacional, que nos caracteriza, então, como homens do mundo, do local e do mundo. Esse terceiro seminário ele tem uma história.
E como nós já vimos agora, que tivemos já uma história também do futebol, parece que é sempre útil a gente atualizar o passado no espírito para que o homem possa projetar o futuro. Isso são palavras arendtianas, não são minhas, mas muito atuais, que nos fazem com que agora a gente possa recorrer um pouco à memória desse movimento que está hoje se mostrando com vigor, que é o movimento da reflexão num campo socioocupacional do serviço social, no mundo do futebol, no mundo do esporte, que é invisível até hoje. Realmente, ele é estranho. No primeiro momento, quando a gente fala trabalho social no mundo do futebol e nos esportes de uma maneira geral, há um espanto nas pessoas porque não reconhecem, não observam, não veem. Então, esse é um movimento que nós tivemos oportunidade de deslanchar com um grupo de pessoas que, inquietas, levaram avante essa proposta. Isso nos dá muita alegria de estarmos hoje aqui, neste momento, vivendo já a terceira edição de um seminário com essas características. É bom lembrar que hoje nós temos uma comissão organizadora que extensivamente é maior do que aquela que nós tivemos no primeiro seminário, aos pioneiras, vamos assim dizer, desse esforço. Isso começou, só para recuperar a memória, porque a memória atualiza e dá presença ao invisível. Ao recorrermos à memória, ela atualiza e dá presença ao invisível, tornando-o visível. Isso começou com uma experiência em abril de 2012, na PUC do Rio de Janeiro, numa turma de serviço social, quando, pela primeira vez, segundo os convidados do seminário, que eram as assistentes sociais, eu vou citar aqui os clubes, né, do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, se fizeram presente, e o técnico também, o técnico que também faz parte desse clima de formação, e que apresentaram as suas experiências e disseram naquele momento: nós nunca fomos chamados a falar sobre o nosso trabalho. E é um trabalho que nós fazemos há 30 anos. E, certamente, nos outros estados também existe este trabalho. No entretanto, ele não é visível. Assumimos, naquele momento, como responsáveis dessa disciplina, que levaríamos avante um compromisso com elas, no agir em conjunto, que é isso que dá um poder político, para levar avante essa reflexão. E, em boa hora, a diretoria do CBCIS, na presidência de Roseli Lorenzato, que está aqui presente, eu faço questão que ela levante, Assumimos, então, esse compromisso de levar avante, com aquele grupo daquelas assistentes sociais, que eu vou dizer os nomes, né? Vocês não vão brigar comigo, mas eram pessoas que disseram, se tivermos condições, trabalharemos. E com o CBCIS, então, nós tivemos uma Ana Carolina Carvalho, do futebol do Botafogo, uma Ana Hilda Lisboa Correia, do Flamengo, Luciene Dias, do Fluminense, e elas com suas respectivas estagiárias, Marilena e Débora, hoje assistentes sociais formadas, Maria da Glória, do Vasco, pioneira no trabalho com os ex-jogadores, com a Associação dos Ex-Jogadores, e depois, sim, na formação de base, que é o tema que a gente vai tratar e que tratou desde o primeiro momento. E, além de nossa presença com a Roseli. Fomos, então, e organizamos esse primeiro seminário. Seminário em agosto de 2013. Vocês vejam que foi um ano em que houve uma articulação. E, nesse seminário, algumas pessoas estão aqui presentes, nós tivemos assistentes sociais do norte ao sul do Brasil, do leste a oeste,
que, naquele primeiro momento, único, nacionalmente, puderam dizer das suas experiências, das suas demandas, da sua prática, das suas dificuldades e das angústias que tinham e das propostas que tinham. Foi um encontro bastante enriquecedor e que germinou, então, a partir desse momento, que não era possível parar. Tinha-se que dar visibilidade a esse trabalho, que é extraordinário, porque ele trabalha, descobrimos naquele momento, numa linha socioeducativa, na formação, como aqui já foi mencionado, daquele menino, né, daqueles meninos que saem de terras longínquas, do norte e nordeste, vêm para o sul, que se deslocam das suas famílias, e as famílias, às vezes, também vêm, porque o futebol é um fenômeno da paixão, do afeto, mas também da razão, e é um fenômeno também transformado, um fenômeno econômico, né, que traz interesses de exploração. E é nesse caldeirão que, então, essa equipe quer dar condições de um desenvolvimento daquele jovem, daquela criança, no seu sentido pleno de cidadania, que ele possa, né, realmente se desenvolver. Ele pode ser um atleta, e até ter uma fama, 1 ou 2, né? Mas, além do atleta, ele é um cidadão. Então, esse trabalho que é feito, e ainda invisível, ele tem que começar a dar a sua... tem que aparecer. Ou seja, os seminários dão esse momento de aparecimento, e esse aparecimento, num clima de reflexão, de troca, faz uma produção de um saber, que é um saber novo, mas é um saber construído em conjunto. Então, ao segundo seminário, que fizemos, então, em 2014, já com uma equipe de coordenação um pouco maior, com a presença de professor da universidade, da PUC, da Uniswan, uma equipe um pouco maior, tornamos a voltar a essa temática de formação do atleta nas categorias de base, né? E partindo do sonho de ser atleta do futebol e dos seus desafios, da globalização dos direitos da criança e do adolescente no futebol. Não são, como alcançar esses direitos, garantir esses direitos. E, finalmente, a meta, que seria o serviço social no mundo do futebol e as suas perspectivas. De tal sorte, isso repercutiu naquele momento, que os presentes disseram, é hora de fazer o seminário. E aí disseram, vamos fazer fora do Rio de Janeiro? Vamos dar oportunidade nacional? E, em boa hora, então, encontramos a parceria do SESC, que, junto, então, com uma comissão organizadora ampliada, tanto de profissionais do SESC, quanto de assistentes sociais de vários clubes e de organizações voltadas para o esporte, decidiram retomar o tema serviço social no mundo do futebol, numa perspectiva da interdisciplinaridade, em que os vários esportes se fazem presentes, mas a reflexão originária parte daquele esporte que é realmente a paixão do nosso povo e da gente, né? É com esse clima que aí a comissão se organizou e trabalhou com afinco tão grande que a resposta está aqui. Houve um auditório cheio de participantes de vários locais, ansiosos em participarem também deste movimento. E, portanto, eu, que estou aqui em nome da comissão, não apenas do CBCIS, dando as boas-vindas, mas também em nome da comissão, eu gostaria e pediria que esta comissão, que teve essa coragem de, mais uma vez, enfrentar o desafio de fazer este seminário nacional, se levantasse para que a gente pudesse dar os nossos cumprimentos. Quem é da comissão, por gentileza? Estão aí os nossos... Assim, o CBCIS, com esta atividade, cria mais um espaço de encontro
de encontro e cumpre, assim, as suas tarefas. Tarefas de produção de conhecimento, tarefas de manter diálogo entre a sociedade e as políticas sociais, na busca dos direitos humanos, na busca da justiça social. Essa é a maneira, né, que o CBCIS pode colaborar com os seus parceiros, que hoje nós temos aqui, então, a parceria do SESC. O que desejamos, então, neste momento, em que aproveitamos a oportunidade de passarmos um dia inteiro juntos, mas já com algo diferenciado dos outros seminários. Essa comissão organizou um grupo que se reuniu ontem de tarde, um grupo bastante significativo de colegas de vários estados e vários clubes e organizações, para fazer uma reflexão mais próxima das questões éticas em torno da prática do trabalho social junto a esse mundo tão complexo, que é o mundo do esporte, o mundo do futebol, neste mundo também tão complexo, em que a questão da ética, a cada momento, é provocada e levantada. Isso já mostra o diferencial desse encontro e da potencialidade da organização desse grupo. Então, o que nós desejamos é que este espaço de aparecimento do seminário provoque, por meio de palavras e ações, neles envolvido, a originalidade, a identidade e a pluralidade num proceder intencional histórico, no exercício da cidadania, na interpelação junto a esses jovens, essas crianças, né, do direito a ter direito a uma cidadania. Bom trabalho a todos. Agradecemos as palavras da senhora Hilda Lopes Rodrigues da Silva e agora convidamos ao palco o senhor Júlio César de Andrade, coordenador da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos do CRES São Paulo e mestrando da Unifesp. Bom dia a todas e todos. Depois de tantas palavras que nos acalaram ou nos aquecem nessa manhã, o CRES São Paulo, a gestão Ampliações das Lutas Coletivas e Emancipação, primeiramente agradece o convite e é com muito prazer que estamos aqui para pensar, refletir e discutir os desafios que estão postos nesse tempo de capital fetiche, nesse tempo em que o esporte é tratado como mercadoria, neste tempo de desmonte da seguridade, neste tempo em que o exercício profissional é chamado pelo modo de produção capitalista a dar respostas imediatas às expressões da questão social, que atinge a dimensão social da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. É nessa perspectiva que eu retomo, primeiro, o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e adolescente, do Estado, da sociedade, da família, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e adolescente. Se é dever de todos, então pensar esse tempo que mercantiliza as relações sociais e os impactos dela, inclusive no sonho que é fetichizado, que é levado por essa sociedade capitalista no caminho do esporte. O esporte hoje tem tido esse viés mercantil, ao invés de um viés de um esporte como algo que compõe o modo de ser, algo que compõe a ontologia do ser social, assim como a arte, assim como a filosofia, assim como a poesia, assim como a música. E é nesse tempo, por exemplo, em que
a educação nesse país, nessa semana, acaba de recusar a possibilidade de futuros crianças e adolescentes estudarem filosofia, estudarem sociologia, estudarem matérias que potencializem o pensamento crítico. Pensando nisso, e no trabalho profissional do assistente social, que é um profissional inscrito pela Lei de Regulamentação 8662/93, que é resultado de um projeto profissional, e eu acredito que a professora Beth Rosa vai trazer esses elementos, um projeto que foi construído num solo de contradição, que foi no seio da ditadura militar, e que luta por uma sociedade democrática e se consolida na Lei de Regulamentação 8662, no Código de Ética de 93 e nas diretrizes curriculares da BEPS, e no conjunto de resoluções, textos e produções que, nos últimos anos, o conjunto Cefes-Cres tem maturado para a defesa da cidadania. Cabe dizer que o adolescente atleta é também um sujeito de direitos. É também um sujeito que sofre no seu cotidiano as expressões da questão social. Muitos deles é com dinheiro da bolsa que sustenta todo um legado e toda uma família. Então, essa atenção o CREA São Paulo também traz. E traz também que são 26 anos o Estatuto da Criança e Adolescente. E pensar nesses 26 anos, o papel profissional nessa vertente crítica, em que o materialismo histórico dialético se configura não só no pensamento filosófico, mas na praxis profissional dos e das assistentes sociais, que estamos aqui. Estamos aqui para pensar os direitos, então, da criança e adolescente. Direitos esses que, nos últimos anos, o Mapa da Violência tem apresentado alto índice de violação sexual, alto índice de violência doméstica, física, de extermínio de jovens negros e negras, até porque, na sociedade de classes, a questão social ela tem cor, tem gênero e tem etnia. Então, pensar o exercício profissional é pensar para além desses desafios que estão postos. É pensar numa construção consolidada no cotidiano de trabalho, através, não do trabalho individual, mas através do trabalho coletivo, na mediação, para que esse jovem, essa jovem, tenha acesso às políticas sociais de forma qualificada, para além dos espaços dos clubes. Pensar uma educação que garanta a emancipação política, social e crítica de crianças e adolescentes. Pensar neles como sujeitos de direitos em fase peculiar e única do seu desenvolvimento. E que vai necessitar, sim, a gente sempre retomar o que está previsto na Política Nacional de Assistência Social, que está previsto na Lei do Desporto, que dá orientação para o trabalho profissional, e entender que o trabalho com criança e adolescente, dentro do sistema de garantia de direitos, ele vai exigir, inclusive, a interdisciplinaridade, entendendo que são várias áreas do saber, várias formas de pensar, e que devam se encaminhar para o direito, né? Tentando romper com a linha mercadológica. O adolescente que ali está não é um corpo. O adolescente que ali está é um sujeito que necessita de proteção integral da família, do Estado e da sociedade. E aí vamos lembrar que, para essa efetivação, dentro de um marco histórico, fortalecer as lutas sociais nesses tempos de tantos desafios, em tempos em que a fruta ela tem um valor, em tempo em que o comer, beber, vestir, morar tem um valor. Mas, para além do valor que é posto pela sociedade capitalista, quais os valores sociais, políticos e humanos nós podemos consolidar no campo do trabalho profissional? Qual a perspectiva de análise, para além da aparência, que nós utilizamos no trabalho profissional? O assistente social é esse profissional que tem no seu seio profissional essa intransigência, porque ele defende, como está posto no Código de Ética, intransigentemente os direitos humanos. Ele defende a liberdade como valor ético central. Ele é arbitrário a qualquer forma de tortura. Tanto é que um dos posicionamentos das colegas assistentes sociais que estão nos times é que não haja, por exemplo, castigo para o adolescente que está na condição de atleta, né? Uma vez que o castigo remete à tortura, uma vez que o castigo
remete à violação dos direitos humanos e que nós já nos posicionamos contra em 93 e, por que não dizer, lá em 79, no Congresso da Virada. Cabe dizer que um dos princípios do Código de Ética também é a ampliação e consolidação da cidadania, considerada a tarefa primordial de toda a sociedade, com vista à garantia dos direitos civis, sociais e políticos da classe trabalhadora, defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política da riqueza socialmente produzida. Posicionamento em favor da equidade e da justiça, que assegure a universalidade e o acesso dos bens e serviços relativos aos programas, políticas, bem como a sua gestão democrática. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação dos grupos socialmente discriminados. Reconhecimento da liberdade como valor ético central, das demandas políticas inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos. Então, defender direitos de criança e adolescente é defender a vida, é defender de forma intransigente o nosso trabalho profissional. Até porque, quem será o futuro do nosso país se nós não lutarmos hoje por uma política pública de seguridade de forma qualificada, se não lutarmos hoje por um direito e um acesso à educação pública, laica, estatal de qualidade, em todos os níveis, fundamental, médio, superior, e por que não pensar a pré-escola? Por que não pensar a cultura, o esporte, a arte e a emancipação desde o seu período de infância, no seu contato na socialização, no seu contato com o mundo? Entendendo que o ser social é também, além de ser um ser natural, é também um ser social, a gente defende o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. O assistente social ele tem responsabilidades éticas e técnicas no seu fazer profissional, que estão ligadas à nossa dimensão, que nós chamamos teórica e metodológica, que é a partir de uma teoria que nós fazemos o nosso trabalho. Uma teoria vinculada, inclusive, nesse viés interdisciplinar da sociologia, das ciências sociais, da filosofia. Por que não da língua portuguesa? Até porque o assistente social ele tem como instrumento de trabalho, por vezes, um relatório, uma defesa por escrito e um parecer técnico. A competência ética política, lembrando que a ética ela é uma dimensão social da vida, posta pela moral, e ela nos exige, inclusive, o fortalecimento do campo da praxis. Não posso falar eticamente de ética sem pensar numa atitude ética. E a atitude ética, então, é o compromisso com o trabalho profissional, é a responsabilidade na atuação profissional, é a escuta qualificada, é o princípio da alteridade, de entender as demandas inerentes e também a dimensão do sigilo. E a competência técnico-operativa, que não é só o fazer profissional, mas é um fazer reificado, transformado, com base numa fundamentação teórica. E eu finalizo, então, trazendo um trecho de uma canção, num coletivo de cultura da Zona Leste de São Paulo, que eles fazem um carnaval contra-hegemônico aqui na cidade. E o trecho da música diz o seguinte: a rua é do povo, como o céu é do condor. Então me chama para sambar que eu vou, botar a fantasia e no bloco da folia, sambar, lutar e reivindicar com um povo que não desanima. Que possamos ter um ótimo seminário, um ótimo dia de reflexão, para nós retomarmos a nossa campanha do CRE São Paulo, porque em direito da classe trabalhadora não se mexe. Bom encontro para todos e todas. Agradecemos as palavras do senhor Júlio César de Andrade e agora convidamos ao palco o artista urbano Helder Oliveira, idealizador do projeto Afeto na Lata.
Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, feito pela Sandra e a equipe do SESC Ipiranga e dizer do nosso contentamento de estar num seminário como esse. Vou falar rapidamente o que é a proposta do Afeto na Lata, né? Essa questão da afetividade nos toca muito. Nós somos um grupo, sou artista urbano e educador social. Então, junto com o psicólogo Fábio Silvestre e com meu filho, um garoto de 8 anos de idade, a gente começou a pensar de que forma que a gente leva palavras afetuosas e de que suporte e qual que é o nosso papel enquanto cidadão para pensar as questões de ofertar o que é o melhor da gente para ter uma sociedade mais justa, em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Então, como sou artista urbano, sou grafiteiro, eu comecei a pegar, junto com meu filho, com o psicólogo, frases bacanas dos meninos das comunidades onde a gente atua, e a gente atua pelo Brasil inteiro e em alguns lugares fora do país, com criança num contexto de vulnerabilidade social. Nós começamos a ver não só o que faltava, mas o que tinha nessas comunidades, o que essas crianças tinham para nos dizer. E eu comecei a pintar essas latinhas e aí circular, trazer do Nordeste, colocar a fala da criança do Sul, trazer o menino da favela do Grajaú e levar para a favela do Pina, lá em Recife, e assim a gente começou a criar na rede social uma onda que a gente chama de afeto, e por estar num suporte inusitado e muito simples, como é uma latinha, a gente deu o nome na página chamado Afeto na Lata, que hoje tem mais ou menos 17 ou 18 mil pessoas seguindo a página e vendo circular palavras de amorzinho, de música, mas, sobretudo, palavras de crianças, palavras de jovens, que a gente quer pensar que essas crianças e esses jovens têm para mostrar e o que eles têm de coisa boa. Enfim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual que foi esse convite que nos tocou bastante? É pensar que o serviço social, sobretudo num seminário como esse, falando da formação e das categorias de base no futebol, do papel da assistente social, né? Que eu acho que está muito, muito para além da questão da formação do atleta, mas está na questão do afeto, está na questão da formação do indivíduo, na questão da formação do ser humano. Então, a gente fica muito tocado quando a gente vê uma rede como essa, imbuída, junta, pensando afeto, pensando uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, para além da questão do negócio, o futebol, para além da questão física, para além da questão, e olhando, sobretudo, o sonho dos meninos, mas, acima de tudo, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ser um jogador de futebol, eles devem retomar a vida dele em algum outro momento, né? São poucos que conseguem. E aí, a gente precisa do ser humano nessa sociedade. E o trabalho da assistente social é fundamental, como o trabalho de todos nós, que luta por um mundo diferente, um mundo mais bacana. Eu acho que faz todo sentido estar nesse seminário e faz todo sentido a gente circular afeto nesse lugar, neste SESC Ipiranga, nos clubes onde vocês estão, nos bairros onde vocês estão. Então, portanto, a proposta do Afeto na Lata é uma proposta extremamente simples, uma proposta extremamente humilde, mas que quer afetar, quer afetar no sentido mais bonito da palavra, né? A gente sonha e pensa só com uma sociedade mais justa, mais fraterna, e eu acho que é isso que vocês, assistentes sociais, é isso que esse seminário aqui está propondo. Então, como durante o dia inteiro eu vou ficar
anotando as frases, circulando a palavra bonita de vocês. E, nesse clima de afeto, ao sair da sala, nós espalhamos afeto nesse Sesc Ipiranga durante o dia. Então, portanto, ao deparar com a latinha, é afeto, né? É o que a gente tem de melhor para ofertar para vocês. Então, a gente, enfim, está muito contente de estar aqui. Eu queria ofertar este afeto, né? Esse símbolo de afeto ao doutor Danilo, né? À professora Hilda, né? Ao militante, conselheiro Júlio, e, enfim, as palavras deles nos tocam bastante, como a palavra de vocês. Eu tenho certeza que, ao longo do dia, vai nos tocar e vai nos propor pensar numa sociedade mais justa, mais fraterna. E esses meninos, eu acho que quem ganha é esses meninos do qual vocês trabalham, o clube do qual vocês trabalham, enfim. Eu acho que um mundo melhor é possível, sim. Alô? Não, eu faço questão, diante de tantas palavras, mas além das palavras de vir à ação concreta, né, junto à criança e adolescente, ler a latinha que, com afeto, me foi dada, com margaridas, né? Mas olha que interessante, para dar presença ao invisível, tornando-o visível. Muito bem. Minhas palavras. Deixa eu ler. Obrigada. Não é um corpo. Adolescente é um sujeito de direitos. A minha é muito especial. Florir em mim.